Quis reformar a cozinha deste apartamento dos anos 80, pois estava ultrapassada e os armários pareciam daquela época. Mas eu não queria gastar muito com armários novos. Então eu decidi que, em vez de trocar os armários, eu iria tentar pintá-los e adicionar alguns puxadores modernos para ver se conseguiria atualizar a cozinha e economizar dinheiro assim. As portas dos armários estão em bom estado, as caixas dos armários são de madeira, então normalmente é fácil de limpar e pintar. Primeiro, precisei tirar as portas dos armários e as dobradiças antigas. Para limpar portas e interior dos armários, usei desengordurante, mas também pode usar removedor de brilho. Às vezes, esses armários acumulam gordura por anos e eu queria começar com tudo limpo. Coloquei fita crepe numerada atrás da porta para lembrar onde cada porta ficava na cozinha. Isso facilita ao recolocar as portas. No final, depois que as portas estavam limpas e etiquetadas, eu as coloquei de lado para poder focar primeiro nos armários. Antes de pintar, primeiro me certifiquei de proteger tudo ao redor dos armários com fita adesiva. Usei uma fita de pintor que já vem com um plástico protetor acoplado. É tipo um plástico que você pode espalhar e usar para cobrir a parede depois que a parte da fita já está no lugar. Eu estava pronta para começar a pintar. Abri o novo pulverizador de tinta. O que usei para este projeto foi o Wagner Flexio 3500. Você pode encontrar tinta para armários na loja de materiais de construção. E foi isso que eu usei. O galão de tinta me custou aproximadamente $52 e foi mais do que suficiente para uma cozinha desse tamanho. Escolhi o branco brilhante para manter a cozinha neutra, pois achei a cor mais fácil de escolher. Despejei a tinta no copo e estava pronta para começar. Ao usar o pulverizador, mantive o pulso firme enquanto movia o braço para cima e para baixo. Dessa forma, consegui uma ótima cobertura e a tinta ficou uniforme. Mantive a camada leve na primeira vez, porque não queria que nada pingasse ou acumulasse em uma área só. Eu não tinha muito espaço neste condomínio. Não tem garagem nem nenhum lugar eficaz para eu pintar, então montei e usei essa tenda de pintura da Wagner. Na verdade, eu simplesmente coloquei bem no centro do condomínio, onde tinha um espaço, e consegui pintar ali dentro. No dia seguinte, depois que a tinta secou em tudo, voltei e removi o plástico ao redor das caixas dos armários quando tirei a fita e o plástico. Foi quando eu realmente tive a minha primeira impressão de como ficou uma linha limpa e nítida ao redor dos armários, e como isso ficou e pareceu bom de verdade. Pronta para remontar a cozinha, coloquei dobradiças novas nas portas. Quando se trabalha com uma cozinha dos anos 80, pode não ser fácil encontrar dobradiças de reposição. Não achei na loja de ferragens, mas encontrei na Amazon após buscar o formato e tamanho certos. Depois pendurei as portas de novo, usando os furos antigos. Após recolocar as portas com dobradiças novas, instalei puxadores grandes no armário. Esses são 10 polegadas no estilo quadrado moderno que eu gosto. Usei um gabarito para furar e instalei novos puxadores, modernizando a cozinha. Como não gastei dinheiro com armários, pude investir um pouco na cozinha. Comprei um micro-ondas novo, troquei o exaustor antigo e aproveitei para adquirir uma lava-louças branca. Instalei granito, pia e torneira novas. Ao ver como estava ficando bom, resolvi eu mesma fazer um backsplash de azulejos para finalizar. Veja como os armários ficaram ótimos. Foi incrível ver como o spray foi eficaz em cobrir não só as caixas dos armários, mas também as frentes das portas. O acabamento ficou profissional, o que me preocupava. Foi minha primeira vez usando o pulverizador e pintando portas de armário com textura laminada. Ficou muito melhor do que eu imaginava. Economizei muito dinheiro e tempo, já que não precisei arrancar tudo e refazer. Espero que isso tenha te inspirado a pintar seus armários existentes e dar a eles uma ótima atualização moderna. Peguei esses adesivos florais e coloquei ao longo da lateral da moldura da porta. Cortei o adesivo e reposicionei. Subi pela moldura da porta e, envolvendo as flores, acrescentei discretos adesivos de folhas. Vá até a Dollar Tree e pegue 3 carpas de vidro. Pegue um barbante e enrole, amarre e prenda ao redor do vidro. Depois corte partes da planta. Coloque água nas garrafas de vidro, insira as mudas e pendure-as numa haste de cortina com barbante ou corda. Vou cortar bem no centro e simplesmente dividi-las ao meio. Assim terei aquela borda reta para ficar rente à tábua. Espalhe os macarrões com um pequeno espaço entre eles e, em seguida, prenda-os também com a pistola de grampos para dar mais estabilidade. Trabalhei em seções de cerca de 4 de cada vez. Borrifei um pouco de cola spray e depois usei as mãos para pressionar bem o couro nos canais. Eu aparava a borda no canto e depois apenas dobrava e fixava bem com um pouco de cola spray. E então também mais alguns grampos. Depois que aquele canto estava fixo, fui descendo. Imprimi um desenho de cervo e tracei em um saco Ziploc transparente.
cortei um buraco quadrado na caixa de papelão com um estilete. Colei o desenho do saco Ziploc no buraco e pus a caixa diante da parede. Acendi a lanterna do celular e pus dentro da caixa. Na extremidade oposta ao desenho, fechei a tampa, cobri as janelas e tracei o desenho na parede usando um lápis. Quando terminei, acendi as luzes novamente e estava pronta para pintar. Trabalhei de cima para baixo e da esquerda para a direita para evitar borrar a tinta molhada. Quando secou, retirei as marcas de lápis com borracha e pano úmido. Apaixonei-me por esse tecido floral. Medimos a parede para garantir quantidade suficiente. Sabíamos que precisaríamos de 3 painéis, então pedimos o corte. Começamos pelo canto e fixamos o tecido com uma pistola de grampos. Em seguida, aplicamos adesivo spray para fixar o tecido. Antes de secar, alise as bolhas de ar. Não se esqueça de sobrepor cerca de 2 centímetros em cada painel para uma transição suave e alinhe os padrões o melhor que puder. Depois que todos os painéis estiverem pendurados, alise e grampeie ao longo da parte inferior, cerca de meio centímetro acima do rodapé. Com um estilete, corte o tecido do canto superior para baixo para evitar que estique ou rasgue. Coloque o estilete entre o rodapé e um cartão de crédito para ajudar a fazer uma linha perfeitamente reta, cortando suavemente ao redor de qualquer obstáculo. Obrigada! Acho que você vai se surpreender com o que pode criar usando móveis descartados. Peguei alguns palitos de bambu que comprei na Amazon e medi o comprimento da frente da gaveta. Cortei os palitos de bambu nesse tamanho e decidi remover e descartar a gaveta de cima. Removi os puxadores das gavetas restantes e lixei levemente. Espacei os palitos de bambu e depois os apliquei simplesmente usando cola líquida. Levei as gavetas e os armários para fora e pintei com spray enquanto estava lá fora. Também cortei uma peça fina de compensado para substituir o local da gaveta de cima que eu tinha removido. Apenas encaixei a peça e segui pintando todo o criado mudo. Adicionei novos puxadores, que também comprei online. Você tem um daqueles espelhos de porta estilo dormitório? Vamos dar uma renovada nele. Proteja o espelho com papel e pinte a moldura de madeira com spray. Remova qualquer tinta spray do espelho que possa ter caído no vidro e depois limpe com um limpador de vidros. Corte a palhinha de ratã e borrife cola spray em um lado de cada pedaço. Coloque e pressione os pedaços de ratã em cada extremidade do vidro do espelho. E coloque alguns livros pesados em cima por algumas horas. Recorte um hexágono em um pedaço de papelão. Depois, usei uma faca afiada para cortar o papelão. Depois, peguei uma espuma velha que eu tinha, usei o mesmo molde e recortei. Usei uma cola de madeira comum, passei no papelão e depois colei a espuma nele. Vamos estender o tecido e o que você vai fazer é virar, pegar um grampeador e prender, assim mesmo. Do outro lado, você tem seu hexágono coberto com tecido. Eu peguei todos os hexágonos, coloquei de costas, usei um bastão de tinta e grampeei para mantê-los juntos. Pegue alguns ganchos e prateleiras de painel perfurado na loja de descontos local e compre alguns painéis perfurados baratos. Você tem sobras? Papel de parede autoadesivo? Vire o papel de parede para baixo sobre a mesa e coloque os painéis perfurados, deixando alguns centímetros entre eles. Contorne cada painel perfurado com lápis e recorte o papel de parede, deixando uma polegada extra além do contorno. Corte os cantos do papel de parede, remova o verso adesivo e posicione o painel perfurado com a face voltada para baixo sobre o lado adesivo. Pressione firme, envolvendo as bordas externas do papel de parede sobre as laterais do painel perfurado. Pegue uma chave de fenda, lápis ou outro objeto pontiagudo e faça furos através do papel de parede nos buracos do painel perfurado. Fixe o painel perfurado na parede usando os suportes fornecidos. Alinhe o papel de parede na parede junto ao painel perfurado coberto. Insira os ganchos no painel perfurado com papel de parede para segurar suas chaves. Fui à loja de ferragens e comprei ripas de 2x2 e uma folha de compensado de 3/4. Mede e cortei as ripas de 2x2 na altura que eu queria para a cabeceira. Depois que a estrutura ficou pronta, coloquei as peças de compensado por cima e parafusei essas peças de madeira no lugar. Meu próximo passo foi cobrir do jeito que eu queria que ficasse. Optei por comprar online um tapete de juta de 1,50 x 2,10 metros. O preço desse tapete foi de apenas $62. Coloquei o tapete ao redor e comecei a grampeá-lo no lugar. Vou lixar rapidamente a superfície do armário e vou pintá-lo com uma tinta de giz branca cremosa.
Vou passar uma camada de cola para decoupagem e depois colocar o papel. Vou usar as mãos para alisar. Quero cortar o restante do papel e dar uma última camada de cola para decoupagem. Posso usar um bloco de lixa para remover delicadamente qualquer excesso. Também quero remover o papel dessas partes e vou finalizar tudo com uma camada de cera. Eu queria criar uma parede de madeira com relevo, então decidi usar calços de madeira. Tingi os calços de madeira usando um verniz à base de água. Tinge os calços com intensidades variadas, alguns com uma camada leve, outros com até 7. Para escurecê-los, fixei os calços de madeira tingidos na parede com adesivo de construção. Preferi colocar primeiro as peças longas aleatoriamente na parede e depois sobrepor com as curtas. Dessa forma, eu estava criando relevo na parede, além de variar a cor ao longo dela. Havia espaços entre as peças, então cobri com peças menores no final. Quando cheguei ao interruptor de luz na parede, simplesmente trabalhei até chegar nele. Vou te mostrar como fazer 3 cabeceiras com aparência sofisticada usando materiais da Dollar Tree. Comece virando para que o lado branco fique para baixo, atrás. Uso 2 palitos de tinta e vou colá-los com cola quente sobre as dobras. Peguei uma toalha bem leve, então passei o ferro para tirar todos os vincos e a deixei esticada na minha mesa. E vou colocar o pedaço de papelão por cima e depois só vou dobrar as laterais e colar com cola quente para fixar. Esse é um visual realmente bonito, com um toque meio praiano. Essa próxima cabeceira usa azulejos de papel de parede autocolantes da Dollar Tree. Recoloquei todos eles no painel triplo, garantindo que os padrões se encaixassem nas bordas. Eu só estou dobrando esse papel de parede. Pendure na parede com fitas de comando para criar uma cabeceira moderna e impressionante. A Dollar Tree tem esses rolos de forro de prateleira, então começando com o painel triplo como base, eu só vou desenrolar sobre o papelão. Quero alinhar todas essas flores para que pareça uma peça contínua. Na parte de trás, vou dobrar o adesivo restante para garantir bordas bonitas e bem acabadas. Pendurar isso na parede com fitas de comando é muito fácil. Eu queria que a moldura tivesse um pouco de profundidade, então peguei aquele tipo de fita de vedação que tem um duplo aro. Quero que todas sejam um pouco mais longas que o espelho para cobrir as bordas. Gosto de usar uma caixa velha para garantir que cortei tudo certo. Vou pintar as tiras de couro para que pareçam uma moldura bonita. Agora, vou colá-las no espelho. A espuma tem fita dupla face atrás, então tudo o que preciso fazer é retirar as tiras protetoras e estou pronta para colar no lugar. Use madeiras 2x2 para ampliar o armazenamento do banheiro rapidamente. Cortei 4 madeiras, 2x2 de 1,80 metros, 6 de 48 centímetros e 6 de 10 centímetros. Lixei todas as tábuas e usei minha ferramenta Craig para furar os lados das madeiras 2x2 menores. Prendi as tábuas de 10 centímetros nas de 48 centímetros com parafusos de bolso e cola e pré-furei a madeira 2x2 da estrutura com broca escariadora. Tampei os furos dos parafusos na frente com massa para madeira e lixei até ficar liso. Após secar, limpei e pintei a estrutura enquanto ela secava. Lixei as tábuas de cedro 1x6, cortei no tamanho certo e apliquei 2 demãos de poliuretano. Usei uma pistola de pregos para prender as tábuas de cedro nas bases e coloquei a prateleira sobre o vaso sanitário. Queria destacar a parede atrás do vaso sanitário sem gastar dinheiro. Recentemente trocamos o piso e sobrou uma caixa de piso vinílico de luxo. Iniciei pela tábua superior da parede, garantindo que estivesse nivelada. Continuei fixando as peças e prendendo-as com a pistola de pregos na parte de baixo. Cortei a tábua para que não interferisse na tubulação de água. A parede estava ótima, mas precisei ajustar os acabamentos porque ainda havia materiais sobrando. Comprei suportes em L e prendi nas peças de 1x4. Coloquei as peças na parede, nivelei e prendi. Corri até a loja de ferragens e peguei 2 folhas de painel frisado. Depois, medi e cortei o painel frisado no tamanho certo usando uma serra de bancada. Prendi ele na parede com minha pistola de pregos. Foi bem rápido. Depois coloquei uma borda de madeira em cima. Usei uma tábua barata, pintei a parte de cima antes de fixá-la na parede. Depois prendi a tábua. Ficou um pequeno vão entre a madeira e o painel de ripas, mas foi fácil preencher esse espaço usando massa acrílica que pode ser pintada. Depois que secou, comecei a pintar. Para finalizar o detalhe do painel de ripas, adicionei ganchos. Eu sempre achei que trocar os acessórios do chuveiro era algo impossível para mim. Felizmente, eu estava errada e atualizei o chuveiro em um dia por menos de $100,
Removi o braço e o chuveirinho do chuveiro, depois coloquei o novo braço, envolvendo-o com a fita do kit. Isso ajuda a encaixar bem. Depois, eu o parafusei o mais apertado que consegui com as mãos. Depois que o braço estava no lugar, era só parafusar o novo chuveirinho para remover a alça. Removi a tampinha com a chave de fenda de novo. Depois, o parafuso central fica exposto para ser removido. Usei chave de fenda e lâmina para remover a placa. Coloquei a espuma adesiva e parafusei tudo no lugar. Depois adicionei a alça presa com um parafuso na parte de baixo. Virei o bico de cabeça para baixo e havia um pequeno parafuso lá que eu afrouxei com uma chave Allen. Instalei o adaptador no novo bico e parafusei. O último passo foi tirar a placa de bloqueio com minha chave de fenda. Mais uma vez. Veja como $35 em azulejos podem transformar seu banheiro de um jeito inesperado. Passei cola líquida atrás dos azulejos e comecei a fixá-los no espelho. Coloquei um pouco mais de cola líquida nas peças sobre os clipes. Depois coloquei uma segunda fileira de azulejos e em seguida comecei a subir pelas laterais do espelho. Coloquei fita adesiva onde precisei. No dia seguinte, removi a fita, comprei selante preto e apliquei nas bordas. Depois de aplicar o selante, limpei usando um pano sem fiapos com solvente mineral. Veja como um fim de semana prolongado e alguns projetos faça você mesmo transformaram este banheiro. Comprei uma base de pia de cozinha de 60 polegadas e pintei com várias demãos. Mandei fazer um tampo de granito usando restos de piso vinílico. Fixei peças na parede, peguei acabamentos, cortei no tamanho certo e pintei de cinza escuro. Combinei com o azulejo hexagonal e coloquei acabamentos nas bordas do piso vinílico que instalei. A única coisa que faltava agora era a parede de trás, então a coisa mais rápida e fácil a fazer era cobri-la. O próximo passo foi pegar alguns pedaços de madeira que sobraram, pintá-los novamente com a mesma tinta, adicionar alguns suportes baratos e fixá-los na parede. Fui na loja de R$1,99 e comprei 3 sacos de enfeites de vidro para vaso. Depois de separá-los, eu lavei usando detergente azul e água, e então deixei-os secar. Desenhei linhas da penteadeira até a linha do espelho. Passei uma camada fina de mastic com uma desempenadeira dentada pequena e depois pressionei as pedras preciosas nele. Dividi em pequenas seções para evitar que o mastic secasse rápido. Depois preparei o rejunte. Misturei uma xícara de rejunte com meia xícara de água, apliquei o rejunte em pequenas seções, certificando-me de empurrá-lo entre cada uma das pedras. Eu queria garantir que todos os espaços estivessem preenchidos entre elas. Após 1 hora, conferi de novo e estava seco. Com uma esponja grande e água limpa, lavei o excesso de rejunte. Removi a fita crepe que tinha colocado na parte de cima da pia e apliquei o selante alisando com o dedo.
Dei uma transformação completa em um recipiente de armazenamento comum. Primeiro, peguei cola em um papel de decoupage que adoro. Há duas formas de usar papel de decoupage em superfícies texturizadas como esta. A primeira é umedecer o papel para que ele fique mais maleável antes de colocá-lo na sua superfície. A outra maneira é colocar o papel seco e depois umedecê-lo após já estar na superfície. Quero cobrir o lado da cesta com um médium para decoupage, como Mod Podge. Agora posso colocar o papel na cola e fixá-lo, alisando com os dedos. Com um lado pronto, quero passar para a extremidade. Vou colocar o papel diretamente sobre a abertura da alça e me preocupo em recortar isso depois, quando tudo estiver seco novamente. Vou cobrir todo o lado da caixa com cola para decoupage e aplicar o papel sobre ela. Agora coloco o papel seco, depois umedeço com um pano úmido quando já estiver no lugar. Após posicionar, passo uma camada de Mod Podge por cima. Isso ajuda a selar, deixando bonito e resistente ao final. Agora que o papel e a cola já estão completamente secos, quero remover qualquer excesso de papel. Vou usar essa lixa fina e passar suavemente ao longo da borda do recipiente. Isso vai cortar o excesso nas bordas. E então eu posso simplesmente remover o restante. Para deixar as alças com um visual mais bonito e sofisticado, vou enrolar nelas um barbante de juta grosso. Vai ficar ótimo com o papel de saco verde também. Seguro a ponta do barbante de juta com cola quente e enrolo na alça. Encontrei essas rodinhas super legais que não precisam de parafusos e quero colocá-las no fundo do cesto. Elas vêm com adesivos bem fortes, então tudo que preciso fazer é tirar o papel protetor e colar cada uma no lugar. Esse cesto ficou muito melhor depois da repaginada, né? Adoro poder rodar ele por aí e levar para onde eu precisar. Espero que isso tenha te inspirado a renovar seus cestos de armazenamento também. Pegue um organizador de 3 gavetas do Walmart e vamos repaginá-lo. Peguei peças de madeira em meia cana e preciso cortá-las em pedaços de cerca de 4,5 centímetros cada. Agora é hora de fixá-las nas gavetas. Eu quero cobrir a frente da gaveta para dar esse visual mais natural. Borro. Comprei uma cola multiuso que funciona bem em madeira e plástico, além de secar transparente. Vou passar um pouco de cola em cada pedaço de madeira e colá-los na gaveta. Agora que tudo está seco, eu vou levar isso lá para fora e passar uma camada de tinta spray. Eu estou optando por um tom bege bem neutro e vou cobrir a frente da gaveta e a madeira. Eu optei por deixar o resto do conjunto de gavetas branco. Eu realmente gosto do contraste entre o bege e o branco. E eu acho que essas gavetas ficaram tão bonitas. É uma melhoria enorme em relação ao conjunto de gavetas básico que eu tinha antes. Tenho gavetas plásticas de armazenamento e estou cansada de ver o que tem dentro delas. Para começar, eu quero pintar a frente das gavetas, mas como a superfície delas é bem lisa, vou dar uma lixada rápida com uma lixa de granulação média primeiro. Agora é hora de pintar. Vou passar 2 demãos de tinta nas gavetas, azul e depois verde para combinar com o papel contact. Quero ter certeza de pintar bem até embaixo da maçaneta. Isso vai cobrir a frente, então não verei todos os materiais nas gavetas. Também quero pintar as maçanetas assim quando eu colocar o papel contact, nenhum branco da maçaneta vai aparecer. Com as 2 camadas de tinta secas, aplicarei o papel contact nas maçanetas. Estou medindo e cortando o primeiro pedaço, e quando ele encaixar direitinho, vou usá-lo como molde para cortar o restante das peças que preciso. A parte de trás sai fácil quando estou pronta e cola direto na tinta. Essas gavetas de armazenamento já estão ficando muito melhores. Acho que vai ser divertido colocar o mesmo papel contact no topo das gavetas também. Vou cortar um pedaço grande o suficiente para cobrir toda a parte de cima. Minhas gavetas têm 2 níveis na parte de cima, então vou começar pela borda ao redor. Primeiro, vou colar o papel contact e depois vou usar esse estilete para recortar o meio, que é mais baixo. Ao passar o estilete ao redor da borda, consigo aparar tanto o papel quanto as bordas. Com a borda pronta, quero preencher o meio também. Vou colocar um pedaço menor de papel contact e depois usar o mesmo estilete para aparar as bordas. Para finalizar minhas gavetas, quero colocar etiquetas fofas para identificar o conteúdo de cada uma. Adoro essas etiquetas adesivas de quadro negro, perfeitas para a lateral de cada gaveta. Estou muito feliz por não precisar mais olhar os materiais nessas gavetas. Essa transformação elegante melhorou muito. Espero que inspire você a renovar suas gavetas também. Compre um recipiente plástico no Walmart para este projeto. Vou começar fazendo alguns furos na lateral do recipiente. Isso vai ser para colocar as alças depois.
Em seguida, vou virar o recipiente e fazer 4 furos, um em cada canto do plástico. Quero deixar esse recipiente mais bonito, então peguei um tecido estampado em cinza e branco e cortei no tamanho certo para que fique na altura do recipiente. Agora vou usar um adesivo spray para colar o tecido no plástico. Quando eu chegar nos cantos, vou cortar ao longo da lateral. Posso então dobrar essas duas partes uma sobre a outra e criar uma costura bonita para adicionar as alças. Vou localizar o furo que fiz com o dedo e depois vou simplesmente furar o tecido com uma tesoura. Agora posso passar o fio de juta e dar um nó por dentro para fixá-lo no lugar. Agora vou colocar pés embaixo para levantar do chão e melhorar o visual. Pronto! Tenho um cesto com uma aparência muito bonita que posso deixar à mostra. É bem melhor que cestos plásticos básicos e posso guardar várias coisas aqui. Você já quis ser mais autossuficiente, mas também manter o orçamento sob controle? Então vá até o Walmart mais próximo e pegue um desses conjuntos de gavetas plásticas. Depois pegue um substrato de boa qualidade para germinação de sementes e umedeça bem. Muitas vezes, ao sair do saco, ele está tão seco que não dá para fazer nada. Depois que o seu substrato para germinação estiver umedecido, você vai querer pegar uma caneta de quadro branco e rotular as 3 gavetas do recipiente que você comprou. Depois separe vasinhos para germinar sementes. Eles podem ser coisas que você comprou, ou você pode fazê-los com rolos de papel higiênico ou jornal. Não precisa ser nada sofisticado e pode encher os potinhos até mais ou menos 3/4 com aquele substrato úmido ou mistura para germinação. Você vai pegar algumas sementes da sua escolha e colocar 1 ou 2 sementes em cada um dos potinhos. Agora, pegue alguns palitos de picolé e escreva neles o nome das sementes que você plantou. Você vai pegar esses copinhos cheios de sementes e vai colocá-los dentro dessas gavetas. Isso é perfeito. As gavetas de plástico permitem regar as sementes diretamente nelas. E coloque-as em um lugar ensolarado, ou pelo menos em um local que receba sol parcial. E antes que você perceba, é só esperar para ver. Você vai sair lá fora e vai ver que algumas sementes estão brotando e as plantas estão crescendo. É realmente como se fosse mágica. Vamos ao Walmart pegar seu balde barato favorito. Tiremos as alças, não serão necessárias. Remova as alças dos 2 lados, elas saem fácil. Depois, vire o balde de cabeça para baixo. Devemos colocar 2 tiras de madeira encaixadas na borda. Basta colocar ali e marcar com lápis, não precisa de fita métrica. Você vai precisar de 2 desses. Use sua serra favorita, é fácil de fazer. Em seguida, cole eles ali, certifique-se de que encaixem direitinho nos sulcos. Depois você pode usar um pouco de cola quente. Basta 3 boas gotas de cola na borda. É só virar e pressionar contra o plástico. Agora eu sei o que você está pensando. Essa cola não segura permanentemente, mas tudo bem. A gente só precisa que segure até podermos virar de volta. Faça isso nas 2 peças na borda e segure até fixar, cerca de 20 segundos. Depois vire o balde e pegue alguns parafusos pequenos, não precisam ser longos. Não queremos que eles atravessem a madeira. Então pegue sua furadeira e coloque o parafuso direto. 2 ou 3 parafusos por tira de madeira bastam. Coloque ali sem apertar muito para manter no lugar. Agora coloque as rodas. Eu comprei essas rodinhas giratórias baratas, mas preciso que a broca seja do tamanho certo. E vamos marcar 1 polegada de cada lado da madeira. Vamos colocar 4 desses pés, então depois de marcar, vamos em frente e furar. Você pode simplesmente furar todo o plástico. Não será um problema, pois ao pisarmos, o buraco será tampado. Essas rodinhas são perfeitas. Agora é hora de pegar aquela cola quente, colocar bem na borda do buraco e colocar o pé. Vai segurar muito bem. Se não quiser usar cola quente, pode escolher outra cola, vai funcionar. Apenas deixe secar depois. Eu gosto de usar cola quente porque é rápido. Assim que colocarmos as pernas, olha só, elas ficam excelentes, exatamente o que precisamos. Agora é hora de ir em frente e decorar o balde. Eu peguei esse barbante na Dollar Tree. Pegue novamente a cola quente favorita e aplique na borda. Esse é o nosso pedaço inicial. É só colar bem ali. Você quer garantir que essa primeira fileira fique perfeita. Eu uso a borda desse balde bem nessa linha e isso vai ser o que eu chamo de minha linha de referência. É só ir colocando ao redor inteiro e vamos contornar todo o balde. Depois disso, pegue um tecido barato cortado com cerca de 30 centímetros de largura. Vamos usar a cola quente de novo e dobrar a borda para um acabamento bonito.
O que eu fiz foi ir descendo com a cola quente e continuei dobrando o tecido. Tenha cuidado porque pode ficar um pouco quente depois que terminarmos bem as duas bordas. O que vamos fazer é dobrar sobre o balde e isso vai cobrir todo aquele plástico. Passe a cola bem ali, naquela última parte da corda, espalhe e pressione bem ali. Vamos passar isso por todo o balde e olha só, vai ser um ótimo recipiente. Podemos guardar livros, brinquedos do cachorro ou dos netos. Ficou ótimo. Espero que você tenha gostado dessa cesta com rodinhas feita por mim mesmo. Pegue flores de solda da Dollar Tree, corte e fixe com espuma no vaso de planta. Espete a base da lanterna solar na espuma, depois coloque folhagens artificiais e uma flor de luz solar. Aqui está musgo artificial para a espuma. Peguei 2 vasos de flores de tamanhos diferentes na Dollar Tree. Usei uma lixa 150 para dar uma leve lixada na superfície. Depois, passei silicone numa tampa plástica e fixei no fundo do vaso menor. Apliquei silicone na borda da tampa para vedar a prova d'água. Enquanto secava, peguei uma tinta spray texturizada com efeito pedra da Rust-Oleum. Pintei com spray a parte externa e a borda interna dos vasos, deixando secar durante a noite. Misturei concreto pré-misturado em um balde separado, seguindo as instruções da embalagem. Coloquei cuidadosamente o concreto úmido no balde maior. Coloquei uma pedra grande no meio para ajudar a ocupar espaço. O concreto preencheu cerca de 1/3 do balde. Usei um pedaço de madeira 2x4 para compactar o concreto, tirar bolhas e nivelar. Após o concreto secar, coloquei um recipiente plástico no centro para elevar o vaso menor. Reaproveitei vasos de jardim da reciclagem para preencher o espaço e cobri com pedras de rio. Lavei mais pedras de rio, coloquei no vaso pequeno e completei com água. Por fim, coloquei essa fonte solar, e como estava um dia ensolarado, ela começou a funcionar imediatamente. Vamos fazer uma decoração externa super fofa, usando cabides e uma cortina de chuveiro da Dollar Tree. A primeira coisa que estou fazendo é apenas estender a cortina de chuveiro. Agora vou pegar meus cabides. Vou usar só 4 e organizá-los em um padrão que lembra uma borboleta. Vou usar cola quente para unir tudo, segurar a borboleta e cortar a cortina de chuveiro no tamanho dela, depois virar tudo. Agora quero fixar a cortina de chuveiro nos cabides. Ela já está presa. Agora vou passar aqui, fazer detalhes com a tesoura. Tenho um conjunto de luzes de fada à bateria. Vou colar o compartimento de pilhas no centro e usar cola quente para fixar as luzes, formando o centro da borboleta. Quero algo à prova d'água, então cortei um pedaço de madeira no tamanho certo e vou pintá-lo com tinta preta para artesanato. Vamos à Dollar Tree pegar um suporte para papel toalha e depois correr à loja de ferragens buscar um para nós. Lixe as bordas e prepare o disco de madeira. Deixe secar por 30 a 60 minutos. Depois que secar, é hora de passar um verniz. Vamos pegar 3 daqueles suportes para papel toalha e vamos colocá-los no lugar. O que precisamos fazer é pintá-los. Após pintar tudo, deixe secar. Agora precisamos curvar um pouco as bordas e dobrá-las. Mas não dobre demais, só cerca de 20 graus, e vamos fazer isso com os 3 no mesmo ângulo. Vamos posicioná-los na parte inferior do círculo de madeira. E eu vou pegar esses pequenos ganchos elétricos que comprei na loja de ferragens e vou colocar 4 ao redor de cada lado desses círculos aqui. Depois de marcar, farei a pré-furação e colocarei pequenos parafusos para prender os clipes. E vou colocar um pouco de cola quente e depois vou pegar um barbante. Vou posicionar ele ali e então vou começar a enrolar ao redor de tudo. Pegue uma tigela de vidro da loja de R$ 1,99. Vou virá-la sobre uma base de madeira e cercar com contas de madeira. Achei esses fios de contas na loja de R$ 1,99. Passe cola na tigela e cole as contas. Após a cola secar, posso remover a tigela do centro. Agora, usei outra tigela menor da Dollar Tree. Vou colocar isso embaixo da base de madeira para fazer um pedestal. Agora vou pegar uma conta de madeira maior e preencher os buracos com um pouco de argila que seca ao ar para criar uma bola redonda sólida. Quando secar, aplique tinta spray. Colo a conta maior na parte de baixo da tigela de vidro para depois apoiar a tigela no pedestal.
Compre luzes solares na Dollar Tree e use um pote de picles vazio. Vou lavar bem o pote de picles, deixando-o de molho em água quente com sabão. Isso vai tirar todo o rótulo grudado do lado de fora e também vai tirar o cheiro de picles de dentro. Depois, pegarei o pote seco e colocarei pedaços de barbante para finalizar o exterior. Enrolo uma corda grossa no topo do pote e agora vou enchê-lo com contas de vidro. É só tirar o palito que vai no chão e colocar a luz direto dentro do pote. Usamos um bambolê infantil da loja de $1 para prender as flores. Vamos precisar usar um macarrão de piscina e tudo o que vamos fazer é cortar um dos lados do macarrão de piscina. Então, o que vamos fazer é abrir o macarrão e encaixá-lo dentro do bambolê. E vamos circular o macarrão de piscina ao redor de todo o bambolê. Então, quando você der a volta completa, vai perceber que ficou um espacinho faltando. Vamos cortar um segundo macarrão de piscina e repetir exatamente o mesmo processo. Podemos usar fita adesiva para unir as partes. Só tenho fita de cetim branca para fixar. Vou usar alguns alfinetes florais e vou colocar um pouco de cola quente nas pontas para garantir que fique bem firme e permanente. Agora, o que podemos fazer é começar a enrolar isso agora. É hora de aprimorar isso. E tudo o que vamos fazer é cortar cada haste individualmente. Eu coloquei uma boa quantidade de cola quente. E tudo o que vamos fazer é simplesmente levantar a fita e encaixar logo em seguida. Agora temos algumas flores de cornizo, eu tenho essa folhagem pendente, vamos usá-la. Coloque um pouco de cola quente, trabalhando por baixo da fita. Para pendurar isso, vou usar um pouco do nosso arame. Comprei as 2 tigelas na Dollar Tree. Agora vamos colar uma na base da outra. Vou usar E6000 e a pistola de cola quente. Então vou usar tinta giz, honeycomb e tinta artesanal da Folk Art. Vamos colocar um pouco de bicarbonato de sódio aqui. Depois vamos aplicar na tigela, tudo bem? Então vamos usar uma tinta com acabamento texturizado da Rust-Oleum na cor pedra. Vamos pegar cerca de 4 dessas velas da Dollar Tree e vamos derretê-las. Retirei os pavios e coloquei onde queria. Estou usando espetinhos para segurar no lugar. Vou adicionar minha cera derretida aqui. E, na verdade, vou usar uma essência de lavanda perfumada. Então, para começar esse projeto, vamos pegar 2 desses espelhos decorativos e encontrei essas 2 molduras hexagonais na Dollar Tree. Então, primeiro vamos desmontar e vamos pintar com spray. E tudo o que vamos fazer é colar esse espelho decorativo nessa moldura. Vamos pegar algumas luzes LED tipo puck. Elas vêm com essas folhinhas adesivas e vamos fixá-las aqui atrás. Forre o fundo de uma tigela com filme plástico e aplique Mod Podge com um pincel de esponja. Cubra toda a base da tigela com Mod Podge sobre o filme plástico. Pegue uma corda e enrole-a do centro para fora da base da tigela. Após secar, remova a corda e o excesso de filme plástico da tigela. Quero embelezar a área em frente à minha casa, então coloquei uma tigela da Dollar Tree lá para ver se cabia. Depois fui a Home Depot e comprei espuma spray. Em seguida, o que vou fazer é colocar a tigela em cima de um saco de lixo e vou pegar a espuma spray e começar a cobrir toda a tigela. E agora vamos fazer camada sobre camada. Usei 3 latas, mas quero garantir que esteja seco ao toque antes de aplicar a próxima camada. Após aplicar, aguarde cerca de 24 horas. Em seguida, precisamos esculpir e modelar a espuma. Próximo passo, vou colocar um pouco de água em um balde. Estou usando semental, o que vamos fazer é misturar isso. Você vai querer modelar e usar isso quase como argila sobre a espuma. Vá em frente e comece a aplicar na espuma e continue alisando para a segunda camada. Eu deixei um pouco mais líquido, então vá em frente e alise. Se parecer um pouco áspero, você pode pegar um pincel, molhar na água e começar a alisar o concreto que você acabou de aplicar. Deixe secar. Depois peguei um pouco de tinta preta, diluí com água e vou adicionar um pouco de cor à pedra, então vou colocar um pouco de marrom também. Você pode usar qualquer cor que quiser. Agora, estou pronto para cobrir o cano que quero esconder. Eu peguei esse tapete no Marketplace do Facebook, aspirei o tapete e borrifei água nele todo. Segui as instruções na parte de trás da caixa do corante. Borrifei o corante e também apliquei uma segunda camada do corante. Enrolando o fio ao redor dos meus 4 dedos, coloco isso por baixo e então vou amarrar e cortar o laço. Passei a ponta do tassel ali, este é meu tapete finalizado, já coloquei ele na entrada da minha casa. Pegue um pouco de amaciante de roupas e sua cor favorita de tinta látex e meça e corte quadrados.
Arrume os quadrados de cartolina no tapete formando um padrão de xadrez. Misture uma parte de tinta látex com uma parte de amaciante de roupas transparente. Comece a pintar nas áreas abertas entre os quadrados. Este tapete pode ser usado em muitos lugares da sua casa. O tapete branco será minha base. E desenhe algumas manchas de vaca, depois vou cortar cuidadosamente cada uma dessas manchas. Agora é hora de passar para o tapete azul petróleo, traçar as manchas brancas aqui e cortá-las no azul petróleo. Depois vou pegar as manchas azul petróleo e encaixá-las onde elas pertencem, como se fosse um quebra-cabeça. Depois vou usar uma boa quantidade de fita adesiva e fixar as manchas. Isso tem a aparência de um tapete sofisticado que imita couro de vaca, ok? Então, para este projeto, vamos usar uma tinta para exteriores e medir 2 centímetros ao redor de toda a peça. E então vamos em frente e adicionar nossas listras. Vamos em frente e remover a fita, a faixa preta será a próxima, certo? Aqui está. Adorei o resultado do tapete. Este é o tapete Sortso da IKEA. Estou começando dobrando em 1/3 e repetindo do outro lado. Aplique uma linha de cola quente e eu vou colar uma das bordas completamente. E eu só vou encher minha almofada e vou fechar o outro lado da almofada. Um jeito fácil de fazer almofadas borrofofas.
Use uma caixa plástica da Walmart para este projeto. Vou começar furando alguns buracos na lateral da caixa, isso vai ser para as alças mais tarde. Em seguida, vou virar a caixa e fazer 4 furos, um em cada canto. Quero deixar essa caixa mais bonita, então peguei um tecido estampado em cinza e branco e cortei no tamanho certo para que fique na altura da caixa. Agora vou usar um adesivo spray para colar o tecido no plástico. Quando eu chegar nos cantos, vou cortar na lateral. Posso então dobrar essas partes uma sobre a outra e criar uma costura bonita para as alças. Vou achar o furo feito com meu dedo e depois furar o tecido com a tesoura. Agora posso passar o fio de juta e dar um nó por dentro para fixá-lo no lugar. Vou adicionar pés embaixo para levantar e deixar mais bonito. Pronto. Tenho um cesto bonito que posso deixar à mostra. É bem melhor que um cesto básico de plástico. E eu posso guardar todo tipo de coisa aqui dentro. Vamos criar uma versão inspirada na antropologia. Vou pegar alguns estilos desse papel bonito e cortá-los em quadrados de 10 centímetros. Agora, vou passar uma camada fina de Mod Podge em um azulejo de cerâmica branco. Agora, vou pressionar os dois juntos, selando bem. Remova todas as bolhas. Em seguida, aplicarei uma camada de Mod Podge e repetirei o processo em cerca de 35 azulejos. Cortei o compensado no tamanho certo e vou pintar a parte de cima com tinta de giz branca agora. Vou colocar um espelho de corpo inteiro no meio agora e fixá-lo na madeira com cola gorila. Após instalar o espelho, vou pôr a tábua, um peso e deixar secar por 24 horas. Vou encaixar as pastilhas a seco ao redor do espelho em um padrão. Nos cantos, o espaço é um pouco menor. Na verdade, vou usar só um pedaço de papel. Primeiro, adiciono um pouco de água na madeira com um pincel. Agora, para as pastilhas, estou usando cola gorila novamente. Depois, pressiono as duas partes juntas e vou deixar tudo secar por 24 horas. Agora, eu tenho um espelho de corpo inteiro com pastilhas deslumbrante, que parece algo da antropologia. Vamos correr até o Walmart e está na hora de pegar seu balde barato favorito. Vamos tirar as alças e virar o balde de cabeça para baixo. Devemos colocar 2 tiras de madeira na borda, colá-las e garantir que encaixem bem. Depois, use um pouco de cola quente, vire e pressione no plástico. Então faça isso com as 2 peças, bem na borda e segure até que fixe. Em seguida, vire o balde. Você vai pegar alguns parafusos pequenos e usar a furadeira direto. 2 ou 3 por tira de madeira bastam para manter tudo no lugar. Agora vamos colocar as rodas e marcar 1 polegada em cada lado da madeira. Vamos colocar 4 dessas pernas e vamos furar agora. É hora de pegar aquela cola quente, colocar bem na borda do furo e colocar a perna. Olha isso, ficaram excelentes. Agora é hora de ir em frente e decorar o balde. É só pegar de novo nossa querida cola quente, passar bem na borda e colar ali mesmo. É só ir colocando ao redor de todo o balde, vamos contornar o balde inteiro. Depois disso, pegue um tecido barato cortado com 30 centímetros de largura. Vamos usar a cola quente de novo e dobrar a borda sobre o balde, cobrindo todo o plástico. Passe a cola bem naquela última parte da corda ali. Vamos levar isso ao redor de todo o balde e olha só isso. Esse vai ser um ótimo recipiente. Ficou ótimo. Espero que você tenha gostado dessa cesta com rodinhas, faça você mesmo. O projeto de hoje começa com mesinhas de canto fáceis de montar, que você encontra no Walmart ou IKEA. Adicione uma rodinha embaixo para tornar a mesa móvel. Pegue uma porca que caiba nas roscas e colhe-a na parte inferior do pé. Mas queremos garantir que vamos adicionar uma arruela para dar mais resistência. Usando epóxi de 2 partes, aplicaremos ao redor da borda do parafuso junto à arruela. Na parte de baixo da mesa, ao virá-la de lado, vemos uma tira de madeira colada embaixo. Vá em frente e coloque um pouco ao redor do furo na parte de baixo do pé. E vamos pegar aquela pequena invenção. Usamos a arruela e a porca e colocamos ali, garantindo que fique firme. Isso agora nos permite parafusar a roda na parte de baixo do pé. Precisamos unir essas 2 mesas. Depois que você colocar tudo nos 4 cantos, vá em frente e coloque a outra mesa bem em cima,
Quando secar, em cerca de 20 minutos fica super resistente e é hora de pintar. Coloquei as 3 tábuas na base e ficaram muito bem ali. Também dá um pouco de resistência, mas agora é hora de finalizar a parte de cima. Quero usar papel contact. Veja esse belo balcão de cozinha que eu fiz. Ficou simplesmente ótimo e o melhor de tudo é que pode ser movido com rodinhas. Vou cortar tiras de tecido de 5 centímetros. Vou dobrar uma tira ao meio e usar o ferro para criar uma dobra, assim elas ficam unidas. Vou usar cola de tecido de secagem rápida para colar este acabamento sobre o azul já existente. Depois que isso secar, vou virar e passar cola no lado de trás também, e vou apenas empurrar esses ganchos de metal pelos buracos. O tapete de praia foi inspirado pela criadora do Home Talk, Sailbright Creations. Aplique uma linha de cola quente em um dos lados da cúpula do abajur. E depois adicione um pouco de barbante ou juta e vamos enrolar isso ao redor da cúpula do abajur até cobrir tudo. Com todos os tasséis prontos, vamos colá-los na parte inferior da cúpula do abajur usando cola quente. Você poderia usar agulha e linha para costurar na borda, mas assim funcionou bem. Você vai simplesmente cortar o excesso das pontas. Ai meu Deus, não acredito que isso veio de uma cúpula de abajur do Walmart. Parece até que comprei na Anthropologie. Fui ao Walmart próximo e comprei 2 vasos iguais, um maior. A primeira coisa que fiz foi nivelar uma área na frente que ficaria sob luz solar direta e colocar o vaso maior primeiro. Depois peguei um balde velho e coloquei de cabeça para baixo dentro do vaso maior para garantir que ele ficasse centralizado. Depois peguei uma base de vaso de flores e quis garantir que eu a colocasse com a borda virada para baixo. Vamos pegar o vaso menor que conseguimos e colocá-lo no centro desse vaso. Quero pegar algumas pedras locais e colocá-las ao redor da borda. Em seguida, peguei uma nova fonte movida à energia solar que comprei por $10. Ela flutua graças a um flutuador na base e opera bem sob luz solar direta. Acompanha alguns espaçadores de plástico. O que isso faz é garantir que a fonte fique no centro do vaso. Depois de marcar, você pode ir em frente e simplesmente aparar com uma tesoura. Coloque um pouco de água limpa dentro, depois coloque a fonte dentro. Assim que a luz direta do sol atingir, voilá, você tem uma fonte de água. O mais incrível disso é que funciona com energia solar, então você pode colocá-la em qualquer lugar do seu quintal que receba luz solar direta. Pegue um cooler de isopor. Encontrei o meu no Walmart. Recorte um pedaço de papelão, contorne com caneta permanente e corte com estilete até ficar menor que a tampa do cooler. Pegue um pedaço de espuma de estofamento, faça o contorno com uma caneta permanente e corte com um estilete. Cole a espuma de estofamento na parte de cima da tampa com cola quente, colocando o papelão por cima dela. Pegue um tecido, corte no tamanho da tampa, dobre, cole com cola quente e retire o excesso. Use um lençol velho cortado no tamanho certo e envolva a base do cooler. Cole com cola quente ao redor da base do cooler e retire o excesso. Corte o restante do cobertor, dobre e cole as bordas e envolva a base com cola quente para acabamento. Coloque os tasséis do cobertor no topo da base do cooler para um visual boho. Pronto! Como fazer um puff de armazenamento boho, faça você mesmo para sua casa por menos de $15. Fui à loja e peguei alguns bambolês junto com tinta spray preta fosca. Levei os bambolês para o meu jardim e decidi prendê-los na minha casa, usando pequenos grampos de arame. Depois, usei limpador de cachimbo no buraco e prendi o bambolê torcendo as pontas. Usei fita isolante preta para unir os bambolês. Para prender a planta, movi cuidadosamente cada caule, juntando alguns e seguindo a curva do bambolê. Adorei meu novo suporte para plantas, foi muito fácil de fazer. Renove sua mesa externa. Já virei a mesa e quero prender o tecido embaixo dela. Vou passar cola transparente neles, o que vai ajudar a tinta a fixar e dar um efeito translúcido. Depois que a primeira camada de tinta estiver seca, posso passar novamente pelos contornos, só para deixá-los um pouco mais escuros. Vou alternar 2 tons claros de amarelo ao redor da mesa. Vou usar um verniz à base de água e provavelmente aplicar 3 camadas disso. Achei essa cortina de chuveiro divertida. Vou pintar a mesa, usar um estilete e passar pela borda. Quero selar a tinta para protegê-la. Passar uma camada de Mod Podge em todo o vidro. E agora vou começar. Coloque a cortina de chuveiro sobre ela, corte o excesso, adicione mais uma camada de Mod Podge por cima para maior proteção.
Procurei na Amazon a cortina de chuveiro ideal e quero garantir tecido suficiente sobrando. Vou pintar a mesa rapidamente e costurar ao redor. Passe um barbante pelo bolso que fiz. É hora de colocar a nova capa na mesa. Vamos à Dollar Tree pegar um suporte para papel toalha e depois à loja de ferragens buscar um disco de madeira. Lixe as bordas, prepare a madeira e deixe secar de 30 minutos a 1 hora. Após secar, aplique o verniz. Pegue 3 suportes de papel toalha, coloque-os no lugar e pinte-os. Depois que pintarmos tudo, deixe secar. Agora vamos curvar levemente as bordas, cerca de 20 graus, dobrando as 3 no mesmo ângulo. Agora vamos colocá-los na parte inferior do círculo de madeira. Vou usar os ganchos elétricos que comprei na loja de ferragens e colocar 4 em cada lado desses círculos. Depois de marcar, faço a pré-furação, coloco parafusos pequenos e prendo os clipes no lugar. E eu vou colocar um pouquinho de cola quente. Depois vou pegar um barbante, vou posicionar aqui e então vou começar a enrolar ao redor de tudo. Tenho uma mesa de vidro antiga, vou limpá-la e colocar fita nas bordas. Depois usamos resina epóxi de 2 partes e despejamos até metade da mesa. Misturamos cortial e despejamos também. Vamos usar um verde mais escuro, espalhar o branco, remover a tinta descascada e aplicar uma boa tinta spray. Era hora de aplicar a cor mais escura. Colocamos mais algumas ondas e espalhamos tudo. Eu medi e marquei a mesa em 8 espaços iguais. Coloquei o mastic em cada tampinha e depois apliquei elas no tampo da mesa. Adicionei as tampinhas restantes. Misturei 2 xícaras de rejunte com meia xícara de água e usei fita adesiva para aplicar. Espalhei o rejunte no tampo da mesa e limpei o excesso. Lixei as bordas até ficarem lisas e passei selante para mosaico com uma camada generosa. A primeira parte é garantir que a parte de baixo esteja plana e nivelada. Quando você estiver empilhando os blocos de concreto, um em cima do outro, sempre certifique-se de usar um adesivo de construção multiuso. Isso mantém os blocos juntos, evitando que escorreguem ou soltem. Em projetos assim, sempre use luvas. Você vai colocar e empilhar 4 blocos de concreto juntos. Você vai fazer isso dos 2 lados. Sempre quero garantir que estou usando o meu nível para ter certeza de que está tudo certo. Depois, vamos pegar mais 2. Vire-os com o lado plano para baixo, aplique adesivo e coloque os blocos em cima. Eles ficarão deitados de lado, um de frente ao outro. A próxima coisa que vamos fazer é, na metade de trás do último bloco de concreto, colocar um pouco de adesivo de construção, inscreva-se no canal, e colocar esse bloco de concreto virado para cima. Após posicionar os blocos de concreto, 7 de cada lado, o próximo passo é colocar a madeira. Eu desmontei a mesa, separei o vidro do aro de metal e coloquei o vidro em cima da foto. Misturei 2 partes de cola branca com uma parte de tinta preta craquelada. Eu contornei o sol e depois que as linhas secaram, limpei qualquer linha que ficou grossa demais, cortando com um estilete. Pintei o fundo usando um pincel de 1 polegada de largura, adicionei desenhos a cada painel, apliquei 2 camadas de selante spray na tinta, usei uma esponja de lixa média e pintei o metal de azul brilhante. Fui na Lowe's e peguei esse vaso grande de plástico com aparência de terracota para dar uma leve lixada nele. Minha decoração tem listras horizontais, por isso vou usar a largura da Frog Tape para facilitar. Então vou fazer algumas listras rosas e brancas nisso aqui. Eu só vou contornar e colocar alguns pontinhos de silicone nas bordas do meu vaso. Removo a fita, alinho minha fita Frog com a linha rosa, tudo certo? Agora que a nossa tinta branca secou, vamos posicionar a fita novamente. Vou usar esse verniz fosco da Rust-Oleum. Obrigada por assistir. Corri até a loja de R$1,99 e comprei alguns espaguetes de piscina. Cortei eles ao meio no sentido do comprimento. Eu me certifiquei de cortar os espaguetes de piscina no comprimento do assento do banco e prendi no lugar usando uma pistola de grampos. Também adicionei um tecido próprio para áreas externas, pois sabia que meu banco ficaria do lado de fora. Fixei isso perto da base do espaguete de piscina, coloquei o tecido por cima e prendi novamente. Continuei alternando espaguete e tecido para criar canais acolchoados e dar esse visual ao tecido. Ele segue até o final, entre as peças de espaguete de piscina. Ao chegar ao final do banco, peguei o último pedaço de espaguete de piscina
enrolei na borda de trás da madeira e prendi. Agora eu precisava adicionar os pés. Eu tinha encomendado esses pés pela Amazon. Tudo o que eu precisava fazer era fixá-los no lugar usando os parafusos que vieram na caixa. Pegue um cooler de isopor. Eu encontrei o meu no Walmart. Pegue um pedaço de papelão, faça o contorno com uma caneta permanente e corte com um estilete para que fique um pouco menor que a tampa do cooler. Com uma caneta permanente, contorne a espuma de estofamento e corte com o estilete. Cole a espuma em cima da tampa com cola quente e coloque o papelão por cima. Corte um cobertor, tapete ou tecido no tamanho da tampa, dobre, cole com cola quente e retire o excesso. Corte um lençol velho no tamanho certo e envolva na base do cooler. Cole com cola quente em toda a base do cooler e retire o excesso. Corte o restante do cobertor, dobre e cole as bordas com cola quente para dar acabamento. Envolva as partes do cobertor ao redor da base com cola quente. Adicione os tasséis do cobertor na parte superior da base. Cooler para dar um visual boho. Primeiro, preciso de uma caixa de madeira e aplico uma camada de tinta nela. Estou usando o tampo de uma escrivaninha que não uso mais e vou pegar minha caixa pintada e colocá-la com o fundo para baixo. Depois vou apenas furar alguns buracos e colocar alguns parafusos. Certifique-se de usar parafusos que não atravessem completamente a mesa, mas que sejam longos o suficiente para mantê-la bem firme. Depois, é só virar e teremos uma mesa baixa com ótimo espaço para sentar no chão. Para ficar mais aconchegante, vou pôr almofadas no chão. Pegue uma porta antiga no brechó e apoie-a em 2 cavaletes. Remova as dobradiças e lixe até ficar lisa. Após lixar, remova o pó e aplique o primer. Quando secar, pinte com a cor desejada. Optamos pelo branco fresco, mas você pode escolher outra cor. Pinte também os cavaletes. Após secar, remova o vidro com martelo, alicate e equipamentos de proteção. Depois, fixe a porta nos cavaletes e sele a pintura. A janelinha removida permitiu colocar nosso guarda-sol perfeitamente dentro. Pegue alguns vasos de plástico maiores e uma bandeja redonda transparente, vire um dos vasos de cabeça para baixo e cole com cola quente o fundo desse vaso no fundo do outro vaso. Compre uma lixeira de arame e uma luz de disco com controle remoto, na loja de R$ 1,99. Essas luzes, à venda na Amazon, podem ser fixadas no fundo da lixeira. Agora, vire a lixeira de cabeça para baixo e prenda uma ponta da corrente em um dos lados do fundo da cesta. Depois, corte a guirlanda de folhagem em pedaços de cerca de 30 centímetros. Agora pegue um pouco de arame floral e comece a prender os pedaços da guirlanda no topo. Pegue 2 vasos plásticos iguais na Dollar Tree, faça furos no fundo de cada um para a drenagem e depois use cola quente para colá-los juntos. Pegue um pouco dessa corda, use-a com cola quente e enrole ao redor. Optei por um formato oval, mas você pode fazer um círculo conforme o espaço. Foi o que usei. 7 voltas de juta. Pegue o jogo de blocos de madeira na seção de brinquedos. Você pode deixar assim ou aplicar uma leve camada de verniz, como fiz. Estou montando uma base plana com 4 blocos, colando-os com cola para madeira para ficarem bem firmes. Depois, adiciono as pernas na parte externa, criando alturas diferentes com elas. Fui à loja de $, $1,99, comprei espaguetes de piscina e cortei-os ao meio no comprimento. Cortei os espaguetes de piscina no tamanho do assento e prendi com uma pistola de grampos. Nesse momento, adicionei um tecido próprio para áreas externas, pois sabia que o banco ficaria fora. Prendi isso bem perto da base do espaguete de piscina, coloquei o tecido por cima e prendi de novo. Segui o padrão de espaguete e tecido para formar canais acolchoados e dar esse visual ao tecido. Ele segue até o fim, passando entre os espaguetes de piscina. Ao chegar ao fim do banco, peguei o último pedaço de espaguete de piscina, enrolei na borda de trás da madeira e prendi. Agora eu precisava adicionar os pés que encomendei pela Amazon. Tudo o que eu precisava fazer era fixá-los no lugar usando os parafusos que vieram na caixa. Peguei uma cesta e 10 peças de madeira, tingi com panos de tingimento fáceis, depois que secaram. Coloquei 2 das peças de madeira na vertical e depois adicionei o restante das minhas peças de madeira na horizontal. Use pregos de 1 polegada para fixar, comprei números de casa de 4 polegadas e preguei-os no lugar.
A próxima coisa que fiz para finalizar foi adicionar algumas flores bonitas. Eu tenho esses pratos de plástico de melamina que acabei de pegar na loja Dart. Também tenho alguns desses pratos maiores de cor prateada. Usei esse álcool proteico para limpar o prato. Vou pegar um pouco de álcool, esguichar no prato e mostrar esses aqui que são realmente lindos. Porque eu vou pingar um pouquinho aqui, só vou mexer um pouco para começar com o álcool ali. Pronto, um pouquinho mais disso. Use um secador de cabelo ou soprador térmico. Eu só vou girar em círculos, vou ver se conseguimos criar umas bordas legais agora. Como isso é tinta à base de álcool, na verdade vou selar com esse verniz Caimã. Na segunda versão desses pratinhos vou usar stencils adesivos. Este aqui eu já passei uma segunda camada de tinta. Certo, vamos tirar esse stencil e ver como ficou. Uma terceira técnica que vamos criar nesses pratinhos. Vai ser isso que faremos. Jackson Pollock? Depois usaremos essa bala de prata do mesmo modo que em um de nossos pratos menores. Pegue uma luz solar do Dollar Tree e um daqueles vasos de vidro altos. Coloque a base da luz solar dentro do vaso e depois preencha ao redor com algumas pedras decorativas. Remova a parte de cima de uma luz solar e envolva um pouco de arame floral ao redor para criar um balanço. Coloque isso dentro de uma lanterna de papel. Pegue alguns vasinhos de barro, coloque a luz solar no meio e preencha ao redor com pedras para mantê-la no lugar. Pegue um vaso maior, coloque luzes solares e preencha com pedras. Hoje usaremos espaguetes de piscina. Primeiro você vai cortar o espaguete de piscina ao meio, abrindo-o bem no centro e depois vamos abrir o espaguete. Então vou cortar isso completamente e depois vou virar esses pedaços de cabeça para baixo para poder colocar minha cola. Essa cola é de baixa temperatura, então não está muito quente, aí você coloca isso. Agora estou colando a segunda peça e vamos inserir a terceira. Pronto, a nossa cola já secou, então agora vou aparar as pontas. Agora vamos colocar uma bandeja aqui e vamos decorá-la. Corte pedaços de 5 centímetros do nosso espaguete de piscina. Vamos colocar um no centro e 6 ao redor e vamos posicioná-los em cima. Você vai querer cortar ao redor, tirar esse pedacinho do meu espaguete e aí sua vela vai encaixar ali, assim mesmo. Vou conectar eles agora usando a pistola de cola quente, mas ela está em baixa temperatura. Estou com um elástico grande na mão e vou colocar ele aqui em volta e deixar isso secar. Vá até o Walmart mais próximo e pegue alguns raminhos de folhagem. Coloco o macarrão de piscina ao lado do vaso, marco as linhas e corto com uma faca até a marca. Depois, coloco pedaços de macarrão de piscina e garrafas de água vazias no vaso para centralizar e pesar. Depois, coloco os ramos de folhagem artificial nos buracos dos macarrões de piscina e arrumo para ficar cheio. Use luzes solares da Dollar Tree para essa decoração externa. Também vou pegar um macarrão de piscina. Vou cortar isso em pequenas seções de 1 polegada e depois vou pintar 3 dessas seções com uma cor preta bem escura. Comprei esse castiçal de metal pesado em um brechó. Agora vou juntar tudo. Posso pegar minhas luzes solares, tirar a parte de baixo e colar cada luz no centro do espaguete de piscina. Pegue uma luz solar, retire a estaca e descarte. Depois, fixe-a em um suporte de metal com cola quente. Comprei esses no brechó, são bonitos e pesados. Depois, use um gancho de parafuso em uma cerca ou no deck e pendure os suportes do lado de fora. Vamos começar com 7 dessas tigelas também, vamos precisar de um pouco de E6000. Basicamente é só ir ao redor, vou colocar em cima. Vamos fazer isso de novo, então vou dar um tempinho para isso secar. Vou pegar meu E6000, passar ao redor do topo disso, empilhar em cima e vamos fazer isso mais uma vez. Estou usando a tinta Chalk Dixie Belle Vintage Duck Egg, então na verdade vou usar o E6000 para essa etapa. Alinhe direitinho e depois vamos deixar assim até secar. E vamos traçar ao redor da parte interna do buraco que eu criei. Na verdade, você não vai precisar pintar a parte de baixo, só as laterais e a parte de cima. Vou começar pela parte de baixo, levantando ela. Então vamos pegar uma luz solar, passar um verniz por cima, colocar a parte de cima da nossa luz solar e ela vai se encaixar direitinho. Fui até a loja de R$1 aqui perto, vou começar com essas contas de vidro e também vou pegar um pouco de álcool isopropílico.
Comprei essa tigela na Home Depot, coloque areia no fundo e encha até o nível desejado. Ao pegar a tigela, ela ficará quase nivelada no topo e terá a base firme. Vamos pôr mais areia para manter tudo no lugar. Para nivelar, garanta que a tigela esteja firme para evitar derramamentos ou que se mova ao acender. Coloque a tigela de metal e, em seguida, lembre-se das contas de vidro e comece a colocá-las ao redor. Despeje álcool isopropílico no local e acenda. Ele pegará fogo rapidamente.